Chegou a hora do almoço de um dos dias. Os padrões têm sido mais ou menos esses. A gente tem saladas, legumes todos os dias, derivados aí de ovo com batata, purê de batata delicioso, macarrão, no caso aqui é fettuccine, mas já teve espaguete, né? Molho bolonhesa. Hoje a gente tem lá uma costelinha de porco, às vezes tem carne vermelha, frango, peixe, feijão, arroz, farofa. Esse tem sido o padrão de almoço e janta. E à noite ainda vai ter complementação de sopa também, que eu vou mostrar depois. Chegamos aqui no quarto dia ao Petroglifo. É uma área rochosa, onde dependendo do fluxo de água, né, volume, a gente está no período aqui com baixas de água, era para estar mais ou menos uns 5 metros acima. A gente consegue ter a visão clara de supostos ancestrais hominídeos, né, ancestrais principalmente dos indígenas brasileiros, até onde se supõe de 9.000 anos para cá, né? Data 9.000 anos. O tempo está fechando bastante. O barco está bem pertinho, coisa aí de 500 metros mais ou menos, para a gente ter esse registro e visualizar essas marcações do Homo sapiens aí há tantas, até onde se sabe, 9.000 anos. Embora em pedra assim fique muito difícil ter registros químicos, né, suficientes para acertar a datação.
Apresentando aqui os itens da janta, mais ou menos no padrão diário aí. A gente tem aqui um peixe de água doce, é o caparari. Me falaram que o peixe liso, feijãozinho carioca, que na verdade é o tipo paulistano, né? O carioca come feijão preto. A gente vai ter um molho branco aqui com presunto para comer com macarrão. Legumes, verduras, macaxeira. Aqui em Manaus trata como macaxeira porque a mandioca é um outro tipo de macaxeira aí que tem todo um cuidado especial. Em São Paulo é mandioca e também é conhecido como aipim. Farofinha, um arroz com cenoura, franguinho. E durante as noites, todos os dias, a gente tem sopinha. E hoje, no caso, sopinha de macaxeira, para os paulistanos mandioca, com queijo coalho. Sensacional. E é mais ou menos esse belo padrão de alimentos que a gente tem aqui no Outer Boats. Aqui é a entrada da trilha. Tem uma escadinha pra gente subir. Ó. Ah, tá. É uma trilha bem marcada, então. Reformaram a escada. E a gente chega com o barco. Ah, tem escadinha. Ano passado nós chegamos com o barco lá na escada. A diferença d'água. Tá. Serra Pilheira aqui mudou bastante em relação lá da região da casa do Gilberto, né? As selaginelas desapareceram. Como vocês podem ver, essa aventura abrange todas as idades. Uma monstera aqui, gente. Já começou aqui, ó. Aqui é uma variação, uma espécie... Isso, uma espécie de monstera. Que não é deliciosa. Tá mais para a filicleriana. Então a vegetação já começa a mudar, pelo menos das aráceas aqui. É notável aqui. Aqui tem aquele fenômeno de raízes aéreas, né? Então, essa imbaúba é uma árvore que cresce bem fininha, bem alta, e os bichos preguiça gostam de comer. Aqui a gente está com um pedato bem desenvolvido lá no altão. Olha, se não for Philodendron, um Amphidistantilobum, por exemplo, ele está muito parecido também com a Aloskemone occidentalis, que é algo muito típico da Amazônia. Essa daqui parece diferente daquela lá. Aí a gente tem aqui, ó, pequenas de um filo que não está definido aqui. Talvez seja mudas juvenis dessa planta anterior. Nessa fase fica um pouquinho difícil de identificar. Aí a gente tem aqui uma muda desse suposto Philodendron ou Aloskemone. É ele mesmo. E aqui, ó, olha esse, ó, a folha mais adulta desse Philodendron aqui. Muito legal. Um outro filo diferente aí. Lá temos um outro filo, ó, isso aqui. Diferente. Isso tudo num raio de 2 metros. Num raio de 1. A trilha tem 2 km, não andei nem
Existia a dúvida, né, se a gente já tem avistamentos interessantes aqui. O que eu vi no começo da viagem até agora foi aperitivo e de repente nessa mata... Bom, vocês que acompanham meu canal estão reconhecendo esses gêneros, né? Sim, você vê onde nasce, na beirinha do riacho. E eu estava comentando pro pessoal aqui que é um tipo de viagem, essa trilha aqui é um tipo de passeio para quem gosta de Arácia, da gente andar 10 minutos a cada metro. Olha isso aqui, esse indivíduo adulto. Que beleza, gente. A gente vai ter certa limitação aí de captura, de imagem, porque é vídeo, né? Mas a olho nu aqui vocês poderiam ter uma ideia disso aqui em hábitat. É. Hábitat original, gente. Sensacional. Mais uma monsterinha aqui, gente. Com certeza não é deliciosa. Agora qual espécie é, difícil saber. Aparentemente, ó, pela lâmina foliar, sugere aqui ser do complexo do grupo das oblíquas, tá? Aparentemente. Não dá pra afirmar. Isso aqui é uma espécie de embaúba e a folha seca assim, ela fica com uma face muito parecida com lixa. E o pessoal estava me dizendo aqui que eles usam inclusive para lixar cuia, para fazer pratinho, né? Potinho, madeira, né? De madeira. Eu imagino que isso aqui seja um ingá. Ó, ele está frutificando. Uma heliconiácea aqui. Tripartitum. Um indivíduo bem adulto, está aproximadamente 8 metros, mais ou menos, de altura. É marantácea também. Desce da caixinha com flor, sabe? Fica bem interessante na natureza, porque ele escolhe caule bem fininho. Se você não conhece, acho que é parte da árvore, né? A gente tem mais ou menos 1 km e 150 metros na frente para chegar num poço natural e numa cachoeirinha, parece. E a gente acabou se dispersando um pouco da turma porque a gente está nessa função de caçar um pouco, prestar atenção para ver o que a gente encontra aí. Olha isso aqui, eu falei, ó, tem cocô de um bicho aqui. Pensei em algum mamífero, mas isso aqui é um minhocosu, gente. Imagina o tamanho do bicho. Vou colocar minha mão do lado aqui só para você ter uma referência. É inofensivo e tal, aliás, a andança aqui, a expedição está muito tranquila, eu passei um repelente. O pessoal preferiu vir de calça comprida, vir de bermuda, mas está muito tranquilo, tá?
Acho que calça comprida é mais para proteção a mato e tal, mas a trilha é muito batida. E pelo jeito que... é muito difícil ter bicho mais perigoso, vamos dizer assim. É muito raro, na verdade, aqui na Amazônia. Tem muito mito, que por um lado é bom, né? Esse mito existir, que acaba afastando algumas pessoas. Por outra, acaba gerando um certo receio desmedido. É mata primária, mas a gente vê aqui que tem muitos espaços para caminhar. Quem conhece bem o mato, tipo ele aqui, ó. Ele consegue caminhar aqui por um período, tranquilamente. E quando se tem perigo, normalmente é mais cobra, assim. Quando tem, tá? As estatísticas não são tão altas assim como a galera coloca. Ó, galera, a função epífita aqui. A gente tem um indivíduo de médio porte aqui. O caule aqui quebrou, ó. Tá partido naturalmente. E mesmo assim, as estruturas de raízes aéreas, elas vão dando suporte. A gente encosta no caule aqui, ele é evidentemente úmido e com certeza tem matéria orgânica, né? Então o indivíduo aqui segue o jogo naturalmente. Uma relação de meia sombra aqui, em algum ponto ou outro deve bater um sol direto de vez em quando. Umidade no tronco, tem a textura suficiente para as raízes aéreas colarem, né? E aqui, ó, na base, a gente também vê o fenômeno dele dando sequência. Ele com certeza surgiu da base, foi subindo, houve esse rompimento. E aqui a gente consegue ver exatamente o mesmo indivíduo, um clone, né? Dando a mesma sequência aqui. São muitas formas aí do espécime manter sua perenidade. Esse indivíduo aqui, muito capaz, tenha se desenvolvido a partir de semente aqui, porque não tem nenhum vestígio por perto de algum corte, brotação lateral e tal. Aqui, ó, mesma situação. A base soltou gemas laterais. Soltou ali e foi, aí veio nesse, né? Exatamente. Ele foi soltando gemas laterais aqui porque a base rompeu em algum lugar. E aquele clone adulto anterior tá lá sobrevivendo a partir das mesmas condições. Ah, exatamente. Ó, a gente está vendo um fruto aqui, hein, gente? E aparentemente está gordinho a ponto de ter semente aqui. Não sei exatamente qual estágio que tá longe aqui, mas rolou algum processo de frutificação aqui sim. Pois é, aqui estamos ao lado de uma família de maravilhosos cogumelos. Eu me lembro muitos anos atrás, o diretor do INPA era um especialista em cogumelos alucinogênicos. E ele comentou comigo, você vê muito por aí? Eu falei, eu vejo muito cogumelos, se são interessantes eu não sei. Olha só, pessoal, esse aqui é um cupinzeiro, tá? E dá no alto assim porque justamente existem muitas áreas aqui que alagam em níveis diferentes, de ano para ano, mas tem regiões aqui perto do rio, dos rios, né? Solimões, Rio Negro, que rola esse alagamento, tá? E aí, a natureza do cupim nessa região, os caras aqui entendem a necessidade de construir os ninhos suspensos, assim. Uma margem de segurança. Aqui onde a gente está nem alaga, mas o hábito fica tão marcado aí na vivência dos bichinhos que eles já fazem no alto assim. Essa aqui é outra variedade, ó, outra espécie, pelo formato da folha. E a gente tem uma... aqui tem uma outra aqui. Talvez seja uma outra espécie, não tem nada a ver, ó. Porque olha só, as folhas juvenis dessa em relação a essa. Uhum. A relação aqui, ó, a quantidade de líquen da folha, contexto natural.
contemplação em hábitat natural é uma outra experiência, gente. Totalmente diferente. Cultivo, indoor, outdoor, muito legal e tal. Mas esse tipo de avistamento em hábitat original, natural, em meio a outras atividades, como a gente tem visto, é realmente muito legal, viu? Tá aí uma viagem, uma expedição que a gente faz de em torno de 10 dias, muito interessante, para destrinchar um pouco do que é, destrinchar e conhecer um pouco da Amazônia. Um pouco, tá, gente? Porque tem muita área. Cabelinho, uma pontinha da unha. Gente, ó, o Gilberto achou que fosse a mesma, né? O distante lobum, ou AF distante lobum. Mas ela é mais lobada, tem mais lobo. Isso, e eu falei para ele tocar na folha, a textura é diferente. Esse aqui tá nítido, porque eu tenho um indivíduo desse. Pela estrutura caulinar eu reconheço também. Esse sim é um Aloskemone ocidentalis, que é também uma arácea. Muito bacana encontrar em hábitat natural assim. É uma espécie que supostamente está desaparecendo de hábitat original, né? E a gente encontra aqui exatamente o indivíduo da Aloskemone ocidentalis, que é diferente do que eu mostrei agora e tratei como AF distante lobum. Essa sua pergunta, se isso seria um certo que você conhece ou não, você não sabe se é dessa região. Na realidade, tem muitas plantas que a gente acha que sabe. A gente sabe, às vezes, a localização de onde foi encontrada a primeira vez, mas que às vezes é muito mais extensa do que a gente pensa. Eu, há uns anos atrás, andando com um grupo de americanos, encontrei uma orquídea junto à cachoeira e ela não é descrita nessa região. Mas é ela, com certeza. Estava com a flor, nós podíamos conferir, etc. Né? Isso é um fenômeno que acontece com certa facilidade. Porque ela pega o nome do local, mas às vezes... Foi encontrado em Belém. Exatamente, é muito mais longe, né? Muito bicho que atrai, que gosta de comer fruto de Philodendron e tal, eles acabam mantendo hábitats mais endêmicos, né? Mais micro-regiões assim. Porque aí naquela micro-região você consegue encontrar um volume razoável da mesma espécie, né? Contudo, você anda alguns quilômetros de distância, que a gente fez, 20, 30 quilômetros de distância, você vê que existem... E outro detalhe, nós estamos do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio, é verdade. Na outra face, né? No Negro. Uhum. Num afluente da margem direita. Então, são já micro-regiões diferentes, né? Tanto é que o número de insetos que a gente começou a se deparar agora é um pouquinho maior também. Principalmente abelhas sem ferrão, né? O Gilberto falou de um acampamento aqui e que ele tá com a camiseta toda molhada de suor. Na noite anterior ele deixou meio que estirada lá para secar. Na manhã seguinte estava cheio de abelhas. Muito comum aqui abelha sem ferrão, tá? E elas estavam forrando para absorver o sal do suor. Olha que interessante. E isso é realmente fato, porque elas pousam em você assim com delicadeza, justamente para essa função. Ó, gente, esse tronco caiu naturalmente aqui pela situação. Existiam philodendrons. Ele caiu pela natureza. Exatamente. Philodendrons, Aloskemone, e os bichinhos aqui estão seguindo jornada em paz e felicidade. Olha aqui, o fio deles, olha. Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui. Aqui a gente está com Vai lá, você viu, saiu de lá e foi jogando aqui. Então, aqui a gente está com um flageliforme, né, ou uma extensão aqui de um philodendron. Reparem só, tudo isso aqui, ó. Olha só, mais ou menos... Claramente vindo daquele ali. 2 metros, mais ou menos, né? É mais de 2 metros. Do tronco. Tá aqui, ó. 2 metros e meio. Carinha lançou esse flageliforme aqui. Ou a própria extensão do philodendron, né? Não, isso ele veio de lá e está crescendo agora. Claramente veio de lá. Encontrou uma árvore preferida. E já está subindo. Garantindo a perenidade,
a continuação de sua história. É uma coisa bem interessante ver em hábitat tão nativo assim. Isso aqui é o Brandtianum, muito provavelmente, tá? Já tá com formato, uma forma bem mais característica. Esse aqui é o Philodendron, repara só a textura da folha, a grossura do caule. Ó, uma planta pequena já tá com caule mais grosso. Lembra, né, o outro? Mas repara aqui a grossura, como é mais mole. Sim. Ele é mais coriáceo, talvez, né? Aquele outro é mais papiráceo, assim, mais fininho. Você consegue ver a diferença? Sim. E ele tem, esse aqui também é bem lobado, né? Bem lobado, ele tem as pinas, né, que a gente chama, bem pinado. Esse é meio que o destino final da trilha dos turistas, né? A gente tem essa cachoeirinha com poço natural. A água é dessa cor. Não sei se eu já comentei em outro episódio, mas é o mesmo padrão de água que vem do rio, né? Ela tem essa cor meio de chá, meio amarelada, meio marrom, dourada, por causa do excesso de tanino. O volume de folhas secas aí é basicamente isso, é um chazinho, né? Então esse é o principal elemento mais constante nessa água, principalmente do rio. Gente, aqui a gente nota profundamente também a questão da variabilidade genética. Biribá da mata. É o que o soldado tá degustando aí. Agora prove aí que é pra você ver. Tá no canal mesmo. Quer provar?